Antes do vídeo começar, eu queria dar um avisozinho bem rápido, tá? Esse vídeo era pra ele ter sido postado no sábado, só que eu fiquei sem internet no sábado, então esse vídeo ele vai estar sendo postado na segunda e domingo vai sair o episódio padrão domingo até já saiu o episódio padrão o episódio de Marvel Cosmic Invasion, o domingo já saiu. E esse vídeo está sendo postado agora na segunda-feira, mas era pra ele ter saído no sábado, mas não saiu porque eu tava sem internet. Mas agora, vamos começar o vídeo. E aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizada e é o seguinte, como eu falei no meu shorts, não vai dar pra gravar Team Fortress Classic pro canal por causa que o meu computador ele tem problema no Team Fortress Classic, ele fica fechando o jogo se eu botar em modo janela e o meu gravador não grava a tela cheia. Então, o que eu decidi fazer? Eu troquei para um assunto que eu queria trazer aqui pro canal, que é os 10 melhores desenhos animados que eu já vi. Pelo menos também é os desenhos animados que eu considero os melhores e também os meus desenhos animados favoritos, o meu top 10 desenhos animados favoritos. Esse vídeo, lembrando que ele é minha opinião, então vai ter alguns desenhos aqui que muita gente vai desconsiderar ou chamar de falar que é desenho ruim, mas eu acho um desenho ruim. E o primeiro lugar é um desenho que eu comecei a assistir recentemente e já considero um dos meus favoritos. E já considero o meu desenho animado favorito. Mas enfim, agora chega de enrolação e vamos começar. Em 10º lugar fica Ben 10 Força Alienígena. Lembrando que nesse vídeo eu vou explicar a história do desenho e também vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Ben 10 Força Alienígena, ele é o seguinte: após o garoto Ben Tennyson, após 6 anos do dia em que o relógio alienígena caiu no pulso do garoto Ben Tennyson, se passou 6 anos, ele removeu o relógio do pulso dele. Só que então ele descobre que o seu avô, Max Tennyson, está desaparecido. Então ele chama a sua prima Gwen Tennyson e eles vão atrás para saber sobre o paradeiro do seu avô. Então eles encontram Kevin Levin, que é um ex-inimigo do Ben, e quando ele coloca o relógio no pulso novamente, o Ben, ele meio que recalibra o relógio, ganhando assim 10 novos alienígenas e perdendo os outros anteriores. Isso foi um mega resumo da história. Ben 10, eu não considero ele o melhor Ben 10. Muita gente fala que Ben 10 Força Alienígena é o melhor Ben 10, mas pra mim não é o melhor não. Agora vamos lá. Os pontos positivos de Ben 10 Força Alienígena é que é um desenho muito legal, as cenas de luta são muito boas, ele não tem muita enrolação, o episódio começa de um ponto e ele não é muito enrolativo, ele sabe desenvolver um episódio, os vilões são todos muito bem escritos e muito bem feitos, os aliens são todos muito legais, não tendo só um poder base, sim tendo tipo vários poderes. O design, o desenho em si também é muito bonito, o estilo de desenho. É a sequência espiritual de Ben 10, que é o melhor desenho da Cartoon Network. Pelo menos Ben 10 é a melhor série de desenhos da Cartoon Network. Agora os pontos negativos. A terceira temporada desse desenho é facilmente a pior temporada. E olha que é a última temporada. A terceira temporada desse desenho funciona da seguinte forma. A Man of Action, que é a criadora de Ben 10, eles queriam trazer o Ben de volta com aquela personalidade arrogante dele, arrogante e metida dele. Então meio que não fez sentido eles botarem o Ben todo sério, focado e certinho, e botar aquele Ben meio pé no chão, que era o Ben do Ben 10 clássico. Fortemente que o Vilgax desse desenho é meio bucha o Vilgax desse desenho, bem bucha na verdade. Mas enfim, eu recomendaria você assistir Ben 10 Força Alienígena, mas não é o melhor desenho para começar a assistir Ben 10. O melhor seria assistir o Ben 10 clássico para começar a assistir Ben 10. O clássico ou o Omniverse. Pra começar a assistir, o melhor é o Omniverse, mas pra conhecer toda a história, o melhor é o clássico. Em 9º lugar fica Justice League Action, ou também conhecido como o desenho infantil da Liga da Justiça. Esse desenho, ele é assim, a Liga da Justiça tá meio que combatendo os vilões, é essa a história do desenho. Pontos positivos desse desenho: ele é muito divertido, o estilo de animação é muito bonito, os episódios são todos bem legais, exceto alguns. O desenho não é muito longo, ele tem 36 episódios para se assistir, o que é uma quantidade boa até para um desenho que não tem muita história e etc. Os pontos negativos: esse desenho ele é meio infantilizado, alguns episódios dele são meio infantilizados, mas fora isso ele é muito bom.
Pra você, se você é aqueles fãs da DC que gosta de uma coisa mais séria, de que sempre é meio, assim, fanático pelo universo DC e que se morde se vê alguma coisa meio incorreta, eu não recomendo. Mas se você é um fã da DC mais leve, igual eu, que, tipo, muita mídia da DC que lança você gosta, eu recomendaria. Eu recomendaria pra alguns tipos de público. Mas enfim, esse desenho ele é legal até. Em oitavo lugar, nós temos um desenho que marcou minha infância: Super Hero Squad. Super Hero Squad, ele é o Justice League Action da Marvel. Ele é literal... Não, na verdade, Super Hero Squad tem história. A história é o seguinte: após uma guerra entre o Victor Von Doom e o Tony Stark, vulgo Doutor Destino e Homem de Ferro, pra ver quem é que ia ficar com a espada do infinito, que o Doutor Destino queria a espada do infinito pra governar o universo, e o Homem de Ferro queria pra meio que trazer a paz no universo. Acaba que a espada do infinito explode e os 7 fractais acabam sumindo. As 7 peças dessa coisa, da espada do infinito, acabam sumindo. Então cabe ao Homem de Ferro liderar uma equipe de super-heróis e o Victor Von Doom liderar uma equipe de super-vilões, pra ambos irem atrás dos fractais e eles terem que achar. Os episódios são bem divertidos, que sempre é o Victor Von Doom mandando algum vilão ir atrás do fractal, e o Homem de Ferro sempre mandando alguns heróis pra ir atrás do fractal também. Esse desenho é muito legal. Pontos positivos: ele é muito bem humorado, as cenas de ação dele são caricatas, mas não é aquele caricato que tu fica assim enquanto assiste. Não, é aquele caricato que tu dá risada. Tem que esse desenho não é 100% infantilizado, tem umas cenas de porrada e etc. Pontos negativos: esse desenho tem 2 temporadas, ele é relativamente bem curtinho até, pra um desenho tão bom da Marvel, papo de um dos melhores desenhos da Marvel. E outro motivo também é que ele não tem nenhuma menção ao Homem-Aranha ou aos Guardiões da Galáxia nesse desenho. Esse desenho não tem o Homem-Aranha e nem os Guardiões da Galáxia. O Homem-Aranha ele foi aparecendo nesse desenho numa espécie de easter egg no Ultimate Homem-Aranha, e também no jogo do Super Hero Squad pra PS2, que inclusive eu adoro aquele jogo. Em sétimo lugar fica os Jovens Titãs de 2003. Pra quem não sabe, esse Jovens Titãs de 2003, ele foi a primeira versão do Jovens Titãs em Ação. O Jovens Titãs em Ação ele é o reboot desse desenho, mas foi confirmado que ambos se passam em universos diferentes. Esse desenho, a história desse desenho, olha, eu diria que é que o Robin ele decide que vai sair da sombra do Batman pra poder formar a própria equipe de super-heróis dele. Então ele começa a formar o grupo dos Jovens Titãs, onde ele é o líder. E o grupo dos Jovens Titãs é formado por Robin, o garoto prodígio, que é filho adotivo do Batman. Ele tem os poderes do Batman, tipo artes marciais, bugigangas, etc. Cyborg, que é o tanque da equipe, que ele é meio homem, meio robô, possui poderes de robô, tipo voar, canhão laser, super força, resistência, etc. Mutano, o Homem-Natureza, um garoto que após perder os seus pais, ele toma uma espécie de soro verde pra curar uma doença dentro do corpo dele, e após isso ele fica com a pele verde e consegue se transformar em animais. Os poderes dele são esses: se transformar em vários tipos de animais, inclusive em animais pré-históricos, como pterossauros, T-Rex, entre outros. Ravena, com a meio humana, meio demônio, filha de um demônio extremamente poderoso que na sua mãe cometeu suicídio após alguns atos de maldade do seu pai. E ela possui poderes de escuridão, semelhantes ao Barba Negra de One Piece, mas ela também tem os seus poderes de demônio e também sabe mexer muito com magia. E por fim, Estelar, a garota alienígena. Eu não sei muito da história da Estelar, mas eu sei que ela tem uns poderes meio de soltar feixe de energia, voar e etc. Esse desenho é muito bom, papo de um dos melhores desenhos da DC. Ele não chega a ser o melhor desenho da DC, porque o melhor desenho da DC tá nessa lista, e por incrível que pareça, ele pra mim é o melhor desenho já feito. Pontos bons desse desenho do Jovens Titãs: ele é maravilhoso. As cenas de luta são boas, os personagens são todos carismáticos, os vilões são muito divertidos e também alguns são bem legais, por exemplo, o Deathstroke, o Maluco do Controle, o próprio Trigon, que é o pai da Raven, e entre outros. Pontos negativos: esse desenho ele tem uma coisa chamada de Ratcliffe.
O que é um Ratcliffe? Um Ratcliffe é quando uma mídia de série, filme ou jogo termina com um gancho para uma próxima temporada. Ou seja, essa série terminou, mas não era pra ela terminar, era pra ela ter uma outra temporada. E foi o que aconteceu nesse desenho, que é onde acontece que o Mutano, ele encontra uma garota que é extremamente semelhante à Terra, e quando ele vai até o túmulo da Terra, a Terra não tá no túmulo, então fica uma semente na dúvida se aquela garota realmente é a Terra ou se a Terra ainda tá viva. Se a Terra tá morta ou se aquela garota, ela é a Terra. Ou se as duas não são a mesma pessoa. E mostra o Mutano recebendo um chamado dos Titãs de algum vilão que apareceu. E mostra o Mutano saindo correndo da escola. Só que daí então, quando ele sai da escola, o desenho acaba. Facilmente teria uma continuação, mas esse desenho foi cancelado, eu não lembro por quê. Agora a gente vai pro 6º lugar, que é Ben 10 Clássico. Não é o melhor Ben 10, o melhor Ben 10 tá nessa lista. Ben 10 Clássico é um desenho que é onde Ben Tennyson, um garoto de 10 anos, vai passar as férias com seu avô e sua prima. E enquanto ele vai fazer uma caminhada pela floresta, uma espécie de meteoro cai na frente dele. Só que não é um meteoro, é uma cratera, que dentro dessa cratera tem um relógio. Esse é um relógio alienígena que inicialmente lhe permite se transformar em apenas 10 transformações alienígenas. Sendo essas, eu não vou citar todas agora, por causa que eu fiz um vídeo explicando todos os 62 aliens de Ben 10. Recomendo vocês verem esse vídeo. Ele vai estar aqui no card do vídeo, tá? Pontos positivos. Esse desenho, ele é muito bom, obviamente. As cenas de ação dele são todas muito bem coreografadas. Ele é um desenho que te ensina um pouco sobre planetas, etc. As raças alienígenas são todas inventadas, não possuem nenhuma tipo marciano, mercuriano e nem outras. Todas são inventadas. Os poderes dos aliens são todos muito legais, porque um é super forte, o outro é super veloz, um respira debaixo d'água. É muito bom esse desenho. Pontos negativos. Esse desenho do Ben 10 Clássico, o Ben ele é muito arrogante e metido. E também tem alguns vilões, e também esse desenho, ele tem muito vilão que é por episódio do que recorrente. O vilão por episódio, ele é um vilão que ele aparece em um episódio e depois não aparece mais. Agora os vilões recorrentes são os vilões que aparecem em vários episódios. Os por episódio é o que aparece em um episódio ou outro. E Ben 10 Clássico tem muito desses vilões. Mas o bom é que os vilões recorrentes, eles voltam nos outros desenhos. Agora a gente vai pro top 5. Em 5º lugar fica Apenas um Show. Muitos de vocês devem conhecer Apenas um Show por ser um puta de um desenho famoso pra diabo. Inclusive o dublador do Benson e o dublador do Musculoso morreram recentemente, os dubladores brasileiros deles. A história do Apenas um Show conta sobre alguns funcionários do parque, principalmente um gralho azul e um guaxinim, uma gralha azul e um guaxinim, que mostra em que eles vivem algumas aventuras sobrenaturais, super reais e também meio estranhas dentro do parque onde eles trabalham. É tipo, o maior exemplo de um episódio é que de tanto eles ficarem jogando pedra, papel e tesoura, eles invocam um deus do pedra, papel e tesoura. Esse é o episódio mais fraco de Apenas um Show. É muito legal Apenas um Show, eu vi muito Apenas um Show. Pontos positivos. Ele é um desenho muito engraçado. Ele é cheio de cenas. Ele tem cenas de ação muito boas. Deixa eu pensar o que mais além disso. Os episódios são estranhos, mas eles são engraçados. São fáceis de entender os episódios. A história não é muito complicada, mas ele tem história. Ele é um desenho muito louco pra quem gosta de desenho meio alucinado. E ele facilmente seria um desenho da Adult Swim. Pontos negativos. A partir da 4ª ou da 5ª temporada, eu não lembro agora, ele mudou totalmente a tragédia dele, a trajetória. Ele virou um desenho focado em aventuras espaciais, o que não tem muito a ver com Apenas um Show. Coisas espaciais têm a ver com Apenas um Show, tem, mas não mudar todo o desenho para aventuras espaciais. Inclusive, recomendaria vocês aferirem o filme de Apenas um Show, é muito bom. Agora, em 4º lugar, fica Ultimate Spider-Man. Eu já falei de Ultimate Spider-Man no meu vídeo dos desenhos do Homem-Aranha. Ultimate Spider-Man é um desenho que é onde Homem-Aranha, que é onde Peter Parker, após ser picado por uma aranha radioativa, se torna o Homem-Aranha. E ele começa a defender a cidade de Nova York. Só que então um dia, o diretor da SHIELD, o Nicholas Fury,
chama ele pra poder fazer parte da equipe Aranha, que vai ser comandada por ele. Então ele começa a fazer o treinamento da SHIELD e ele ganha um grupo, sendo o grupo dele Luke Cage, conhecido também como Power Man, que ele é super resistente e tem super força. Tigresa Branca, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, que ela é meio que uma artista marcial super ágil, com garras, etc. Sam, também conhecido como o Nova, que ele tem poderes de raios cósmicos e etc. E o Punho de Ferro, que tem poderes de Kung Fu e também de ter uma coisa chamada de meio que de Punho do Dragão. Esse desenho, os pontos positivos, ele é muito engraçado, ele é muito legal. Dá pra ver o amadurecimento e a evolução do Peter e dos outros personagens ao longo do desenho. Ele tem participação de outros heróis, como por exemplo Deadpool, Wolverine, Homem de Ferro, Hulk, entre outros. Thor, até mesmo tem 2 episódios só sobre o Thor. E é isso. Pontos negativos, ele não é muito fiel aos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha, porque esse desenho ele veio dos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha. Ele não é muito fiel aos quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha, mas ele é legal de qualquer forma. Agora a gente vai pro terceiro lugar, que é o top 3. Em terceiro lugar fica Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Esse desenho é magnífico. Esse desenho é magnífico. O traço dele, a história é tudo muito bom. A história do desenho é o seguinte. O super-herói Homem de Ferro, ele estava defendendo a cidade de outros perigos. Até que um dia ele vai visitar a SHIELD junto com o Homem-Formiga. E eles acabam... E a SHIELD tem uma espécie de apagão, onde todos os criminosos de todas as prisões da SHIELD são libertados. Então um dia o vilão, conhecido como Graviton, começa a tentar matar o Nick Fury, por causa que o Nick Fury meio que confiscou o laboratório dele. Então, após isso, os Vingadores todos se unem, sendo os Vingadores desse desenho, Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, que tem poderes de super inteligência, e com esses poderes ele montou uma armadura super tecnológica. Bruce Banner, nome de herói, Hulk, que é onde o seu poder é que ele pode se transformar numa criatura verde super forte e monstruosa chamada de Hulk. Thor Odinson, nome de super-herói, Thor, o Deus do Trovão. Ele tem poderes de manipular o clima, mexer com o Mjolnir, que é uma marreta super poderosa, e também eletricidade. Steve Rogers, ou também conhecido como Capitão América, um soldado patriota americano que após ser congelado na Segunda Guerra Mundial, ele volta 30 anos no futuro e começa a lutar pela paz. Dr. Hank Pym, ou também nome de herói Homem-Formiga, um cientista que após inventar as moléculas PIN consegue poderes de diminuir e aumentar de tamanho. Ele começa a combater o crime depois que muitos cientistas começam a usar a ciência como uma forma de terem o que eles quiserem. Então ele combate esses cientistas como o Ulysses Klaue, o Tufão e entre outros. Vespa, ou também conhecida como a namorada do Homem-Formiga, ela tem as mesmas motivações dele, só que a diferença é que a Vespa ela diminui de tamanho e tem poderes de energia. E a gente também tem o outro Vingador que aparece nesse desenho, que é o Pantera Negra, ou também conhecido como T'Challa. T'Challa também é conhecido como Pantera Negra. Os poderes... O Pantera Negra, ele é o príncipe de Wakanda, e ele começa a defender o reino dele. Só que então, um dia o Homem-Gorila, junto também com o Garra Sônica, eles invadem Wakanda. Então ele veste o traje de Pantera Negra e vai atrás dos Vingadores para pedir ajuda para eles. Esse desenho ele é muito bom, as cenas de luta são muito boas, as sagas desse desenho são muito boas, os personagens são muito bons, tem participações de vários heróis, inclusive o Homem-Aranha. Esse desenho, ele não tem um vilão principal. Na primeira temporada o vilão principal, pelo que eu vi, é o Loki, mas depois tem outros vilões. E cara, esse desenho ele é magnífico, o melhor desenho do universo Marvel, sem dúvidas. Pontos positivos desse desenho. Como eu falei, as cenas de coreografia de luta são muito bem coreografadas, os personagens são todos muito carismáticos, os Vingadores eles se estranham de primeira, mas depois eles começam a se gostar. Bah, esse desenho é muito legal. Esqueci de citar um Vingador, que é o Clint, também conhecido como Gavião Arqueiro, um soldado da SHIELD que após ser confundido com um soldado da Hydra, que após ser acusado de ser um soldado da Hydra, ele é preso, mas é resgatado pelos Vingadores. Esse desenho é muito legal, cara. Mas enfim, pontos negativos desse desenho. Ele é meio feinho, o design dele é meio feinho.
E, os pontos negativos desse desenho é que ele é meio feio, o design. E também pelo fato de que, outro ponto negativo é que os Vingadores, eles brigam muito nos primeiros episódios, mas depois eles voltam, mas depois eles viram amigos. Em segundo lugar fica Ben 10 Omniverse, melhor Ben 10 de todos. Esse desenho, ele é o seguinte... o Ben, ele recebe a versão definitiva do Omnitrix, então ele começa a combater o crime usando essa versão definitiva. Só que ele passa por muitas aventuras, inclusive por traumas de infância, perdendo um alien valioso dele, que é o Feedback. Os pontos positivos desse desenho: ele tem 80 episódios, ou seja, dá pra aproveitar muito desse desenho. A cena, ele é muito bonito, as cenas de luta são muito legais. Os vilões, eles são meio... Os vilões, eles são muito bem aproveitados. Tipo, eles aparecem muito, os vilões. Fora também pelo fato de que... esse desenho, ele traz de volta muitos personagens. Por exemplo, o Vomax, o Kevin, entre outros. Fora também de que esse desenho, ele é muito maneiro. Pontos negativos desse desenho: ele tem muito retcon. Retcon até demais. Tem muita coisa nesse desenho que é retcon. Tipo, Feedback, a Gwen tem uma paixão pelo Kevin, o que não existia no Ben 10 clássico. E entre outras coisas. Fora também de que alguns aliens desse desenho são meio feinhos. Mas fora isso, o desenho é muito bom. E sim, esse desenho também tem Ratcliffe. Que quando o Ben, ele liberta o Scourge do relógio dele, ele fala pro Hulk, que é o parceiro dele: nossa, mano, e se a gente começasse a tirar férias? Então dá a entender de que ou o Ben ia começar a viajar pelo mundo, ou... o que eu ia falar? Ou eles iam viajar pelo Omniverso. E esse desenho tem a guerra temporal de Ben 10. Meu Deus, a guerra temporal de Ben 10 é maravilhosa de bom. Esse desenho é muito bom. Agora, em primeiro lugar, conhecido também como o melhor desenho animado já feito, The Batman de 2000, ou também conhecido como Batman de 2004. Puta que pariu! Que desenho bom da porra! Meu Deus do céu, melhor desenho animado já feito. A história de The Batman é o seguinte: o milionário Bruce Wayne, após ele perder os seus pais, ele meio que passa por algumas coisas da vida dele, entra dentro de uma facção onde ele treina artes marciais, e então ele se torna o Batman, o Homem-Morcego. Por que esse desenho ele é bom? Os pontos positivos: ele sabe equilibrar muito bem os problemas da vida do Batman como Bruce Wayne. Ele sabe equilibrar bem os problemas financeiros, as acusações, a mídia, os traumas do Bruce Wayne. Mas ele também sabe mostrar muito bem os problemas do Batman. Por exemplo, ser perseguido pela polícia, ser visto como inimigo público, ter muitos vilões querendo matar ele, entre outras coisas. Outro ponto positivo desse desenho também é que os vilões, eles são muito bem feitos. Todos os vilões têm eles são muito bem representados. O Coringa, ele é todo insano, igual o Coringa dos quadrinhos. O Pinguim, ele é aquele pinguim invejoso e filha da puta, igual os pinguins. O Cara de Barro, o Cara de Barro é o melhor vilão desse desenho, o Cara de Barro. Não ironicamente, o Cara de Barro é o melhor vilão desse desenho. A Mulher Gato também, cara, esse desenho é muito foda. Os pontos negativos: esse desenho, o maior ponto negativo desse desenho é que alguns personagens são meio feios. Tipo, o Cara de Barro, ele parece mais um monstro do pântano do que um cara de barro mesmo. O Coringa, ele parece o Blanca do Street Fighter. O Pinguim, ele é ruivo, sendo que nos quadrinhos o Pinguim, ele é careca. Mas fora isso, esse desenho é maravilhoso. Recomendo muito vocês assistirem esse desenho. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Eu sou Cabra Motorizada. Adeus, não se esqueçam de comer pão.